atividade de hoje está no livro de caligrafia, tá? Frases e sinais de pontuação. É a lição número 8, tá? Aqui ele nos mostra alguns sinais de pontuação que nós devemos aprender e saber como utilizá-los da maneira adequada. Ele começa nos mostrando o ponto final. O ponto final é simplesmente uma... Olha, uma bolinha bem pequenininha. Ela é utilizada normalmente no final da frase, tá? Ponto final. Ela é utilizada no final da frase, de frases afirmativas. Como, por exemplo, se eu disser assim, eu gosto de sorvete, eu estou afirmando que eu gosto de sorvete. Então, no final de uma frase afirmativa, nós utilizamos o ponto final. O segundo ponto que ele vem nos mostrando é o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é esse aqui. Ó. Interrogação. Ele é utilizado nas perguntas. Por exemplo, se eu disser assim, como está a sua tarde? Eu estou lhe fazendo uma pergunta, correto? Então, no final da pergunta é o ponto de interrogação que eu utilizo. Ou, por exemplo, qual é o seu nome? Estou perguntando o seu nome. No final da pergunta é o ponto de interrogação. O ponto de exclamação, ele é utilizado quando a gente fala alguma frase se admirando de algo, tá? Esse é o ponto de exclamação. Por exemplo, que belo dia! Que garoto inteligente! Esse tipo de frase, quando a gente está se admirando de algo, no final da frase nós utilizamos o ponto de interrogação. Logo em seguida, o travessão. O travessão, ele indica uma pergunta e resposta. Por exemplo, quando eu pergunto lá, qual o seu nome? Não foi essa pergunta que eu fiz? Para poder ser dado a resposta, que aí indica a fala de outra pessoa, nós utilizamos o travessão. Porque alguém faz a pergunta, qual o seu nome? Em meio a um texto, tá? Qual o seu nome? Aí quando você vai responder, meu nome é... Aí lá no texto a gente coloca o travessão, que está indicando a fala de alguém. Nós utilizamos muito esse sinal quando nós vamos produzir textos que são diálogos, que é uma pessoa fala, a outra pessoa fala. Fala outra e fala outra. E a fala é indicada pelo travessão, ok? Nós temos ainda aspas, que indica um pensamento em meio a um texto. Se você quiser colocar ali o que a pessoa está pensando, se for falando, é o travessão, tá? Se for só pensando, é aspas. No comecinho do pensamento e no final do pensamento, tá? E nós temos lá no finalzinho 2 pontos. O 2 pontos, ele indica que uma explicação será dada. Quando eu estou falando de determinada coisa e em seguida eu vou ter que explicar aquele assunto que eu iniciei. Então, nós utilizamos dois pontos, tá?
ponto final, ponto final, que ele é colocado numa frase afirmativa, ponto de interrogação, que é colocado numa pergunta, ponto de exclamação, numa frase onde você está se admirando de algo, travessão, para indicar fala de alguém, aspas, no começo e no final, para indicar pensamento, e 2 pontos para indicar que uma explicação será dada. Na página seguinte, 26 e 27, né? Aqui, ó, é simples. Essa atividade, ela se refere a uma entrevista que você vai fazer com vários parentes. Pode ser com a mãe, com o pai, com o tio, com o irmão. Na primeira linha tem assim, ó, nome do parente, você vai colocar lá o nome da sua mãe, não é botar mamãe não, tá? O nome da mãe, o nome do pai, o nome do parente mesmo. Aí tem a pergunta, quem sou eu? Aí ela vai responder, você é meu filho, você é meu sobrinho, você é meu amigo. E aí você vai escrever a resposta, lembrando que quando nós estamos escrevendo a resposta para uma pergunta, usaremos o travessão antes da frase, ok? Não esquecer. Cheiro no coração.